Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Tecnomec e hoje nós vamos fazer um vídeo rápido sobre algumas medições de distância entre válvulas e pistões em motor modificado. Isso é importante para evitar a colisão, né, a popular atropelar as válvulas, que a gente sempre quer evitar. Bom, quando a gente modifica um motor, principalmente geometria em relação à altura de cabeçote, comando de válvulas diferente, com mais levante, outra duração, pistão diferente, né, com cabeça, ou plano, altura diferente, isso aumenta o risco aí de fazer as válvulas baterem nos pistões. Então é importante a gente medir, verificar isso da melhor forma possível para garantir que não vai acontecer a colisão quando acelerar o motor, principalmente em rotações mais altas. Então agora vamos ver alguns procedimentos, de um simplesinho até um procedimento um pouco mais técnico para fazer essa verificação. A maneira mais básica de se fazer isso, pessoal, quer dizer, a mais simples, né, o mínimo que um preparador deve fazer, é usar a massinha de modelar, tá? Uma massinha comum que você encontra em papelaria, loja de material escolar. Então você vai pegar uma certa quantidade de massa, coloca o motor aí pelo menos com um pistão, né? O ideal é fazer em todos os cilindros, mas no mínimo em um deles, tá? Então a gente coloca aí a massa nos pontos que a gente entende que as válvulas vão chegar mais perto dos pistões. Dá uma limpada boa no pistão antes, né, com um paninho aí, com álcool, com thinner, para que a massa grude bastante no pistão, tá? Aqui vamos colocar essas duas bordas, que é onde a gente sabe que as válvulas vão se aproximar mais. Depois que a gente coloca a massinha, a gente monta o cabeçote no lugar, torqueia ele com o torque de trabalho do motor e enquadra o comando, coloca o comando no ponto. No mínimo aí no ponto por marcas, né, de preferência com o disco de grau. Antes de colocar o cabeçote no lugar, a gente passa um pouquinho de óleo, talco também funciona, na parte de cima aí da massa, onde as válvulas vão tocar e marcar a massa, para evitar de grudar, né, senão quando a gente desmontar, ela vai espalhar a massa, né, vai estragar aí a medição. Então um pouquinho de óleo já é suficiente. Bom, então com o cabeçote já torqueado, o comando já no ponto, né, enquadrado, a gente vai dar algumas voltas no motor, vai marcar a massa. Normalmente 2 a 3 voltas já é o suficiente. E vamos usar um volante para isso. Então com 2 voltas completas no comando, com certeza as válvulas já marcaram a massa. Vamos abrir para verificar aí. Como a gente pode verificar aqui, tirar essa junta, a válvula de admissão ficou bem longe, não tem nem marca na massa, então está seguro, está tranquilo. A válvula de escape, a gente percebe que marcou, né? Então, uma vez que marcou, a gente sabe que existiu alguma proximidade. Vamos usar um estilete para cortar a massa com cuidado e vamos tirar metade aí. Normalmente você procura cortar na parte mais fina aí, onde a massa está mostrando que a válvula chegou mais perto do pistão, né? Então no ponto que você identificar que a massa está perto do pistão, você pega um paquímetro, né? Uma vez que é uma medição simples, e faz uma verificação aproximada aí, toca com cuidado aí na massa para não amassar, para ver a distância mínima aí que é a borda da válvula, nesse caso está aqui chegando na borda do pistão, né? Que a gente chama de área de squish. Então a gente mede aqui e verifica a distância que está. Aqui está com 1,5 mm aí, quase 2 mm, 1,1 mm e 8 décimos. Então a princípio está seguro para esse motor que não atingiria uma rotação muito alta. A gente costuma usar uma distância de segurança de no mínimo aí 1 mm aí na válvula de admissão, 1,5 mm na válvula de escape, em motores que não vão atingir rotação muito alta, né? Motor que gira muito, a gente já procura aumentar isso para coisa de 1,5 na admissão e uns 2,5 no escape. Não existe um número exato aí, um número seguro absoluto, porque isso depende aí realmente do tipo de giro que o motor vai ver, né? Lembre sempre que o piloto pode errar uma marcha, tirar o motor de giro e isso vai criar instabilidade do trem de válvulas. Então, se a carga de mola não for suficiente, flutuar a válvula mesmo com uma certa distância vai atropelar a válvula. Então isso é uma verificação mínima que se deve fazer com a massa, mas sempre você, conforme o caso, a agressividade do uso, você deve usar uma distância maior ou menor. Quanto menor a distância da válvula para o pistão,
interessantemente, aumenta a eficiência do cabeçote, tá? A eficiência de fluxo do cabeçote, a intensidade aí dos pulsos de pressão e depressão do cilindro para o cabeçote aumentam a eficiência. Porém, quanto mais perto, maior o risco de colisão, né? Então considera aí a estabilidade do trem de válvulas que você montou, carga de mola, o piloto, né? Porque corte de giro ele protege na aceleração, mas em uma redução, baixar uma marcha de forma errada, como a gente fala, tirou o pé da embreagem, o peso do carro vai fazer o motor virar a rotação que for, pode passar de 10 mil por um instante, independente da carga de mola, do corte que você tiver lá no distribuidor ou na injeção eletrônica, no sistema de ignição, o motor vai atropelar, tá? Então procura usar uma distância segura. Bom, então pessoal, nós vimos a forma básica, simples, né, de medir com a massinha a distância das válvulas para os pistões, que é o mínimo aí que o preparador deveria fazer em um motor modificado. Agora vamos ver aí a forma mais técnica, a forma mais exata de verificar e medir realmente a distância das válvulas, né, para os pistões, em várias posições, inclusive, com um relógio comparador. Isso aí vai ser uma coisa mais exata e mais precisa de medir. Para fazer essa medição, você vai precisar de molas de teste, que a gente chama. São molas fracas aí, com uma carga menor, né, uma carga que você consiga manter as válvulas fechadas e abrindo em contato com o câmbio do comando, porém que você consiga empurrar aí com a mão ou com uma ferramenta para fazer aí a leitura da distância, tá? Esse tipo de mola você compra aí em casas aí especializadas. Uma das mais conhecidas é a chamada Casa das Molas. Então você pode entrar no site deles, casadasmolas.com.br. Normalmente a gente usa a mola com um diâmetro de arame aí de ao redor de 1 milímetro, tá? E o diâmetro da mola aí externo você usa conforme a mola do motor que você vai trabalhar. Você consegue comprar essas molas aí longas, tá? Bem comprida, e aí cortar aí de acordo com o tamanho que você precisar para fazer seus testes. Isso a gente usa para diversos testes aí na bancada em motor preparado. Além das molas de teste que a gente já montou aqui no cabeçote, então você vai observar aqui, ó, que eu consigo empurrar o tucho e a válvula, fazer a válvula abrir com o dedo, tá? Então a mola é leve para a gente poder fazer esse tipo de medição aí, chamado mock-up ou boneco aí na montagem parcial, a montagem falsa de medição do motor. E vamos usar um relógio comparador, né? Não precisa ter muito curso, mas normalmente aí uns 10 milímetros ou mais vai ajudar aí a fazer esse tipo de teste. Novamente, comando enquadrado corretamente. Aqui é necessário o disco de grau, porque a gente vai ter que colocar o motor em posições específicas, tá? Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai fazer somente com o comando no ponto inicial, né? Que seria o 0 aí de enquadramento que a gente vai trabalhar. Depois vamos ver aí as medições de comando com posição alterada, né? Para saber até onde a gente pode avançar ou atrasar o comando depois, quando estiver andando já o motor, no dinamômetro, na pista, né? Ou mesmo na rua, para fazer os testes aí de potência com segurança, sabendo qual é o nosso limite de avanço ou de atraso do comando, na hora que estiver buscando a potência, não precisar se preocupar com risco de colisão de válvulas. Então, pessoal, é importante compreender, né, antes de fazer essa medição, que os pontos de maior probabilidade de colisão das válvulas com os pistões não são exatamente no PMS, né, mas são um pouco antes do PMS, no caso da válvula de escape, e um pouco depois do PMS na válvula de admissão. Então aqui a gente tem um desenho simples, né, que eu fiz para vocês, que mostra aí a progressão do movimento do pistão, subindo e descendo do PMS ao PMI. Então, logicamente que no PMS de compressão, combustão, não tem risco porque as válvulas estão fechadas, né? Um pouco antes do PMI aí de combustão, a válvula de escape abre, alguns graus depende do comando, né, que vai abrir a posição. A válvula de escape abre e começa a se dirigir em direção ao pistão. Até o levante máximo não tem muito risco, porque no levante máximo no lobe center o pistão está baixo, né? O pistão está subindo, mas ele está longe. Quando a gente começa a se aproximar do PMS de escape, né, que vai inclusive começar a abrir a admissão, isso é conhecido aí como cruzamento, overlap, né? A gente vê que a válvula está subindo em direção ao cabeçote, tentando fechar, mas o pistão está subindo também, bem rápido, chegando no PMS. Então você vai ver que alguns graus antes do PMS, do final do escape, normalmente de 30 a 10 graus antes, é onde existe a maior proximidade e o maior risco de colisão da válvula de escape com o pistão. No PMS a válvula de escape já costuma estar longe, a gente vai medir de qualquer forma. Ao mesmo tempo a válvula de admissão começa a abrir e afundar, né? Entrar em direção ao cilindro, em direção ao pistão. Então alguns graus depois, novamente de 10 a 30, normalmente isso depende do perfil do comando, da posição dele, etc.
a válvula de admissão vem se aproximando do pistão ao mesmo tempo que o pistão desce. Então, alguns graus depois do PMS, do início da admissão, é onde existe maior proximidade e maior risco de colisão da válvula de admissão com o pistão. Depois que ela abre mais, o pistão desce e se afasta novamente e o risco desaparece. Então, a gente fez uma tabelinha simples aqui. Nós vamos medir ali com o relógio comparador, vou demonstrar. A gente vai, no mínimo, medir aí alguns pontos aí. 30 graus antes no PMS do escape, 20 graus antes do PMS final de escape e 10 graus antes do PMS final de escape. Conforme a proximidade, a gente pode continuar medindo se necessário. Para a admissão, os pontos críticos costumam ser do PMS, 10 graus depois, 20 graus depois e 30 graus depois do PMS. Importante observar que quando a gente atrasa o comando, se for comando simples, tanto a admissão como o escape vai andar nesse sentido. Então a válvula de escape se aproxima do pistão, aumenta o risco de colidir válvula de escape com o comando atrasado. Quando a gente avança o comando, acontece o contrário, as válvulas de escape se afastam, diminui o risco de bater válvula de escape, mas aumenta o risco de aumentar a válvula de admissão, porque a admissão se aproxima, né? No motor DOHC isso também vale, só que de forma individual para cada eixo. Então, a gente vai virar o motor, e parar o motor no primeiro ponto crítico de teste, que no caso aí válvula de escape, 30 graus antes do PMS do final de escape, PMS de overlap. Então agora nós estamos com o motor nesse ponto, 30 graus antes do PMS do final de escape. O relógio comparador já está posicionado e zerado. Coloquei no tucho da válvula de escape. Conforme o motor, se for motor comando no bloco ou com finger, balancinho, você vai colocar no prato da válvula, tá? Então, motor na posição. A gente, se tiver acesso, vai empurrar com o dedo. Se não tiver, pode usar algum tipo de haste, aí, alguma ferramenta. Vou usar uma chave de fenda aqui com a ponta arredondada. Vamos fazer a contagem. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Passou de 3 milímetros, a gente já fica tranquilo. Aqui no caso está dando 3 milímetros e quase 30 centésimos. Então, nessa posição está seguro, vamos anotar. 30 graus antes, válvula de escape, 3,30 milímetros, está ok. Vamos para a próxima posição. Vamos verificar a distância, 20 graus antes do PMS, válvula de escape. Novamente, zera o relógio comparador, que é uma nova leitura. Já está com a pré-carga suficiente. E vamos empurrar e contar. 1 milímetro. Aqui já aproximou bastante. 1,5 milímetros. Tocou a válvula no pistão. Então já está começando a ficar um pouco crítico aí para a válvula de escape. Vamos anotar. 1,5 milímetros. Já começa a ter mais atenção. Próxima posição de escape, 10 graus antes do PMS. Novamente, vamos zerar o relógio comparador e fazer a leitura. Empurrando a válvula. Olha só, pessoal, é aí que está o risco. O motor na mão estava virando normalmente. Você vira ele na mão, não tem toque, não tem colisão. Mas estamos com um pouco mais de 2 décimos aí, quase 25 centésimos de distância da válvula para o pistão. Esse é um motor que, se colocasse em funcionamento, primeiro acelerado aí, com certeza já ia atropelar as válvulas de escape. Então, 25 centésimos de distância, já coloca uma observação. A gente sabe que vai ter que tomar alguma providência, vamos falar sobre isso depois, para aumentar a distância aí de válvula para o pistão, senão a colisão aí é certa, né? Como a distância veio diminuindo, então a gente vai continuar medindo até ver a válvula começar a se afastar do pistão para garantir aí que identificou o ponto mais crítico. Então vamos medir no PMS de escape. Zerando o comparador e vamos à medição. Já afastou 1,30, tá? Então ainda um pouco perto, mas a gente identificou o ponto crítico aí nesse motor, que é exatamente 10 graus antes do PMS. Então aqui a gente percebe que a válvula já está novamente se afastando do pistão. Então nesse motor o ponto crítico, aí, o ponto mais próximo está aqui, 10 graus antes do PMS, do escape. Vamos agora fazer a mesma coisa na admissão. Como nós já estamos no PMS, vamos começar a admissão pelo PMS aí, do início de admissão, abertura de admissão. Então vamos fazer as mesmas medições na admissão, vai repetir todo o processo. Já fiz aí 10 graus antes, fiz no PMS,
10 depois e 20 depois. Observa aí novamente o risco, ó. A gente está com praticamente um pouco mais de meio milímetro aí. Deixa eu zerar de novo, o relógio se mexeu. Estamos aí com um pouco mais de meio milímetro de distância aí da válvula para o pistão. 20 graus depois, PMS de admissão. Novamente aí um risco de colisão praticamente certeiro, né? Se não fizer a medição, percebe aí que alguns graus antes estava relativamente seguro, mas foi se aproximando. 10 graus antes e 20 graus depois, aliás, 10 graus depois e 20 graus depois do PMS, a gente vê aí que a válvula se aproximou demais, principalmente aqui 20 depois, meio milímetro, como a gente acabou de ver, é colisão certeira, ia certamente perder o motor aí se colocasse em funcionamento e com certeza com qualquer mínima aceleração ia destruir o motor. Então, a gente verificou aí como se faz a medição de distância das válvulas por pistões e no próximo vídeo vou mostrar para vocês como faz as marcações do centro da válvula na cabeça do pistão, para caso seja objetivo fazer cavas de válvula aí, não é o mais recomendado, o ideal, mas o que não pode é deixar as válvulas baterem nos pistões. Então eu espero que vocês tenham gostado e em breve a gente solta esse próximo vídeo com mais verificações e marcações aí das cabeças dos pistões. Um abraço, pessoal.